Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Vivian, tá conseguindo ouvir? Oi, oi. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, tá conseguindo me ouvir bem? Eu ouço super bem. Ah, então tá ótimo, então tá ótimo. A Já- gente vai esperar o pessoal ir chegando, a gente vai começar a live. Sim, bom dia aí para quem está chegando, a Ana, a Cris. A Marina também, bem-vinda. Hoje o papo vai ser diferente assim, que vai ser uma abordagem mais profunda, né? Sobre nós mulheres, né? Sim, aproveitando, né, esse mês Uhum. que a gente tá, né, que pede tanto, né, para a gente olhar de uma maneira mais profunda, né, para a gente e refletir, enfim, revisitar muita coisa, né, Carol? Sim, sim. Esse mês da mulher, ele acaba abrindo muita oportunidade para a gente fazer essa revisão, fazer essa reconexão aí com a nossa essência, né? Essa essência de mulher mesmo, né? Exato, exato. O divino em nós, né, em cada uma. Uhum. O pessoal está chegando. Vou deixar um materialzinho aqui também aberto, uma Ah, colinha. é. Eu estou aqui com o oráculo, a deusa Ah, Espírito. legal! Daqui a pouquinho a gente tirar uma carta, né, que deusa que vai estar regendo a gente, qual é a para a Hum, gente, né? claro, Nós que estivermos aqui. que vai ser para todas nós, né? Exato, exato. Bom, deixa eu ver aqui. Esperar mais uns 2 minutinhos. Esse oráculo foi que foi usado naquele grupo de Sagrado Feminino que a gente participou? Ah, eu acho que foi o da Lua Vermelha, que é esse Ah, tá, foi da dos Lua Vermelha. arquétipos. Uhum, Que na verdade é esse aqui, né? Mas é a partir desse livro da Miranda Gray, uhum, que aí uhum, arquétipos da psique feminina, né? A donzela, a mãe, uhum. a feiticeira Uhum. e a anciã. Esse daqui eu Ah, sim. levei. Ah, sim, É, esse sim. aqui Esse aí não. não, né? Que a gente, às vezes a gente guarda, né, a imagem. Uhum. E das meninas que já estão aí conosco, alguém sabe, alguém já ouviu falar de Sagrado Feminino? Estão mais tímidas. É, Tem problema não. Vamos lá. Acho que já deu 9h05, a gente pode começar. Porque também o bom é que essa live vai ficar gravada, então acaba deixando para quem quiser assistir mais tarde, né? Porque algumas pessoas eu sei que agora está trabalhando, mas tem um pessoal que pode só estar em casa, então a gente consegue falar com todo mundo. A sim, Marina falou que ainda não ouviu falar. Então você vai conhecer, Marina. Como é que é? O que é o Sagrado Feminino? é isso aí. Então tá certo. Gente, então, falando um pouco sobre a live de hoje, né, só para apresentar. Então, hoje essa live, né, o objetivo maior vai ser trazer essa reconexão com a mulher que habita aí dentro de vocês, tanto que o título da live é Eu escolhi amar a mulher que habita em mim, né? Muitas das vezes eu percebo, né, eu tiro por mim mesma. Quantas vezes a gente nega
o feminino e nega nós mesmas para poder ser uma mulher trabalhadora, para ser aquela mulher de sucesso, que vai atender uma demanda da sociedade que trabalha, que produz. Só que aí você nega a sua essência feminina de ser, de sentir, de perceber, de sabedoria, de intuição, de sensibilidade, né? Mais sutil. O mundo masculino é o mundo do fazer, é o mundo do concretizar, é o mundo das metas, é o mundo do ir para fora, né? O mundo das viagens, e tá tudo certo, né? A gente também tem esses recursos dentro de nós. Mas eu percebo que nós, mulheres, nesse mundo mais masculino, né, mais trabalhador, a gente acaba deixando de lado um pouco dessa essência que a gente já tem, que é uma essência muito rica. E aí, quando a gente fala na nutrição, chega uma paciente que está buscando, às vezes, até o emagrecimento, tratamento de alguma doença, mas ela em si está desconectada com essa mulher que ela é, fica mais difícil ela conseguir ter novos hábitos ou se cuidar e se nutrir, né? Sim, perfeito. E para isso, né, eu trouxe aqui como convidada a Vivian, né, que ela vai se apresentar também. E aí, dentro dessa live, a gente vai procurar trazer ferramentas para vocês se reconectarem aí com essa mulher que já habita em vocês, com essa mulher super incrível, sábia e forte que vocês têm. Então, Vivian, se apresenta para nós, né? Depois eu falo um pouquinho de mim, mas eu já quero te apresentar para as meninas aí. E gratidão, Carol. Antes de tudo, gratidão pelo convite, né, da gente estar unida, né, trazendo a partir de nós, né, o que a gente vem vivendo a partir dessa reconexão ao nosso sagrado feminino. E é uma honra para mim, né, estar com você e estar com todos vocês que estão aqui, todos vocês que vão ver a gente depois, né? E, na verdade, minha jornada começou, eu costumo falar, acho que desde quando eu nasci, por percepções, por conexões, né? E eu venho de uma família que eu até falo, né, bem tradicional, né? Do pai trabalhando fora, né, para sustentar ali a família e os filhos, toda a família, né, a esposa e os filhos, né, e uma mãe dona de casa e também a educadora ali dos filhos, né. E o último filho dos meus pais, né, que é o meu irmão caçulo, o Marcos, ele é especial. E ele nasceu muito perto do meu aniversário, tanto que eu falei, olha, meu presente de aniversário, e me reconectou mais ainda à espiritualidade, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque quando o Marcos, né, me convida e convidou toda a família, né, a olhar mais profundo para o que verdadeiramente é o sagrado feminino, né? Porque é a partir do feminino que é gerada e no sagrado masculino, que fisicamente falando vem pelo, né, o feminino recebe para gerar e para nutrir, ela recebe ali no útero, cálice, né, que eu costumo falar no cálice de ouro, porque é extremamente sagrado, e gera e nutre, né, esse filho, e depois, né, vai, depois de nutrido, ele está pronto, ele vai e nasce, né? Então a gente teve que se reconectar muito. E a fala da minha mãe era, puxa, né, tive 3 filhos ditos normais perante a sociedade, e vem um 4º filho que é totalmente diferente, né? Se bem que a minha mãe, ela sempre falava que ela educou nós 4 iguais, mas cada um tinha ali também a sua individualidade, né? E o Marcos foi o ápice, né, um mergulho muito profundo dentro, né, de mim, e assim como dos meus irmãos, meus pais, né, para que a gente pudesse entender. Ou seja, esse mergulho para o feminino, né? Para que a gente dê conta, né, dessa criança que chega ali para a família, que precisa sim também ser nutrida, ser cuidada, um olhar, né, para ela, né, como que vai funcionar quando você recebe os julgamentos, né? E aí, a partir daí, eu sempre fui muito conectada às pessoas, então eu tinha estudado magistério no colégio, né? Trabalhava em recursos humanos, né? E na parte de desenvolvimento humano, de carreira, sucessão, enfim. E aí chegou um ápice que aí eu bati no teto, né, dentro do mundo corporativo, e é assim, muito do sagrado masculino que eu aprendi e sou extremamente grata por todo o tempo
passei muito tempo no mundo corporativo. E que depois, quando eu bato no teto, opa, peraí que eu preciso expandir mais e agora começar o meu equilíbrio sagrado masculino com sagrado feminino, porque quando eu estava no mundo corporativo, eu estava muito no modo de funcionar mais no masculino, né? Sim. Então, gerar meta, ir lá e trabalhar e fazer, né? E eu falei, opa, preciso agora equilibrar, porque eu sentia falta, né, de estar aqui presente, né, com meu esposo, né, com a minha família, com a minha própria família de origem, meus pais, meus irmãos que moravam perto aqui de mim. Enfim, percebi essa necessidade que eu também precisava expandir para minha carreira, não olhando só ali para a parte profissional. Então, as minhas grandes brigas, inclusive comigo mesmo, quando eu trabalhava em recursos humanos, era, puxa, né? A gente é o todo, a gente não é só número aqui, só profissional, a gente não está só para bater metas, né? Tem algo, tem Sim. muita coisa, na verdade, atrás de nós, né? Tem uma família, tem emoções, tem a minha vida pessoal, tem o meu tempo também, tem outras coisas que eu quero fazer, além do profissional, enfim. E aí, né, eu resolvi sair, era uma época de crise financeira, isso foi início de 2015, né? E tudo foi, né, foi fluindo, aí que eu montei a Vivaz Consciencial, me formei como... Ah, Vivi, gratidão aí o pessoal que está chegando, bom dia. Bem-vindas, estão chegando, tem a Olivia, a Neide, a Vivian também, uma xará sua, bem-vindas aí. Uma lindona, Vivi. A Vivi foi uma das minhas primeiras clientes, lindona. Ah, legal. E, enfim, né? E foi tudo assim fluindo, que aí eu abri a Vivaz Consciencial, já estou fazendo 9 anos, e eu comecei a pedir mesmo para Deus, aí cada um, né, pode chamar o que quiser dessa consciência além da gente, das coisas inexplicáveis, né, dos mistérios da vida, eu chamo de Deus, ou universo, ou amor incondicional, enfim. E aí comecei a pedir para Deus. Na época eu era formada e certificada como coach. Eu fiz até com um americano, um cara sensacional, que trazia a física quântica como fundo de todo o trabalho, né? Traz ainda, né? De todo o trabalho de coaching. E aí não só o coaching para executivos, ali só para o profissional, né? Ele já estava trazendo o coaching de vida. E eu super me conectei a isso, porque além da área profissional, tem as outras áreas, né, de relacionamentos, a pessoal, né, Sim. a emocional, familiar, enfim. E aí eu comecei a pedir para Deus, olha, né, e aí, se chegarem as pessoas com as doenças, né, do século, que é depressão, ansiedade, pânico, como que eu vou lidar? É claro que eu sempre trabalhei em parceria, né? Claro que eu poderia encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neuro, o que quer que seja, né? E, ao mesmo tempo, eu também sabia que eu poderia ser contribuição para essa pessoa e vice-versa, né? E ela também para a minha jornada, né? Nada é por acaso, né? Sim. Esses encontros. E aí Deus começou a trazer várias terapias quânticas, né? Por isso que, né, eu quis resumir aí, contar um pouquinho como eu entrei no estudo, que foi um pedido meu, que aí chegou o Theta Healing, que é uma eu até falo que é mais que uma terapia, né? É um estilo Uhum. de vida que vem de uma mulher, a Viviane Stiba, uma americana também, que é a cura, ou seja, cura, pelo menos quando eu falo, é uma transformação, é para um novo nível de consciência, né? Então a cura, nessa transformação pela onda cerebral teta. Aí chegaram, né, as constelações eu já conhecia no mundo corporativo, mas começaram a vir mais forte. Aí chegou o Axis Consciousness com barras de Axis, com facelift, Sim. enfim. Aí foram chegando as mesas radiônicas, as terapias vibracionais, que é a Tamiana, o Touch, enfim, a nova medicina germânica, né, que foi até a primeira formação que eu fiz depois do coaching, já como, né, facilitadora de vida consciencial, já como terapeuta. Então, tudo começou a vir, né, para ser essa contribuição. E eu sempre falo, né, eu sou humana também, então eu também faço parte, Uhum. né, dessa jornada da vida que é extraordinária, né? E desse flow, Sim. dessa fluidez, né?
Sim, é uma história muito bonita, né? Eu acho que no fundo a gente, quando entra no mundo das terapias integrativas, acaba sendo histórias que se convergem, porque falando um pouco da minha história como nutricionista, né? Eu sou formada desde 2006 em nutrição, trabalhei também no mundo corporativo, na área de marketing, nas áreas de refeição transportada, né? E aí também na área de educação, dando suporte para a parte de estágios, mas sempre ficava aquela coisa, mas eu só vou ficar prescrevendo dieta, né? E a questão emocional das minhas pacientes, dos meus pacientes, e a questão do como a gente pensa, o que a gente escolhe comer, quer dizer, a gente é só o que a gente come, e aqui o nosso interior, né? Então, eu vejo que as terapias foram uma forma de eu justamente ampliar esse olhar, porque para mim, olhar só o corpo físico era algo que ficava muito limitado, porque a gente não é só o físico, né? Eu tenho a minha mente, eu tenho a questão da alma, do espírito, né? De acordo com o ponto de vista de cada um, que aí eu respeito. E aí as terapias, né? Comecei a trabalhar em parte clínica em 2017, e aí as terapias vieram aí para 2018, 2019, né? Tanto que também tenha o trabalho com as barras, o trabalho com a constelação familiar sistêmica, porque eu falei, eu preciso ter mais ferramentas para dar suporte para esse paciente, porque falar de alimentação também tem que falar de como é que ele está pensando, o que ele está sentindo, né? O que está acontecendo para gerar esse comportamento ou não comportamento, né? Então, é algo que enriquece. Então, é um pouco dessa história aí. A gente acabou precisando olhar um pouquinho para dentro e ampliar, expandir, né? Dar esse salto quântico, né? Para algo maior, para também trazer mais contribuição para as pessoas. Sim, perfeito. E é bem isso, né, Carol, que a gente vai trazer hoje, né? Como olhar para a gente mesmo com um monte de pratinhos Sim, rodando, né? Os filhos, né? O companheiro, a companheira, trabalho, né? As coisas de casa, né? As sim, origem, os pais, os irmãos, né? Enfim, e aí ainda dá conta das emoções, do que está acontecendo, dos pensamentos. Então, como, né, como olhar para tudo isso e não só olhar, acolher, né? Porque, na verdade, não sim. é dar com um chicotinho, né? Se julgando. E sim como eu acolho isso e lido Uhum, com isso e vou me conhecendo mais para ir lidando. E que isso, né? Eu costumo falar muito, né? As pessoas, né? Os clientes, quando chegam, Vivi, é um saco sem fundo. A gente tá se estudando, vai se conhecer, não tem fim. Eu, então, né? Mas não tem mesmo, né? Porque, na verdade, se a gente olha, né, falando a linguagem de coaching, para o nosso alvo, para a nossa meta estratégica, uhum, a gente está aqui para ser luz, para iluminar. Então, todos os aspectos uhum, que estão aqui dentro de mim, o que me incomoda que vem do externo, né, me convidando a me aprofundar mais, sim, a me conhecer mais, enfim, é para essa meta, está contribuindo para essa meta, né, sim, de sim. iluminar-se, né, de ser luz. E isso vai, né, e assim, que a gente não fique controlando o tempo, esse Uhum, tempo dessa realidade, que na verdade é um sim, tempo criado aí para a gente se organizar mais, sim. né? Porque É para ter uma referência, né? para ter uma referência, perfeito, Carol. Que na verdade é um tempo divino, é um tempo de cada um de nós, né? Porque não tem um certo Uhum. ou errado, né? A gente vai no flow, sempre fazendo o nosso melhor para esse lugar, né? De luz, de puxa, como eu posso estar melhor a cada dia, né? Sim, sim. Bem-vinda, Thaís, bem-vinda, Cris. Como é que vocês estão? Mas, Nossa querida. É isso gratidão aí, pela gente. presença de vocês. Uhum. E aí, então, Vivian, eu queria que você falasse agora para o pessoal, para quem ainda não conhece, né, o que que é esse sagrado feminino, né? Eu acho que uma nova, não é uma redescoberta, né? Porque você vai falar desde quando, né, surgiu, é uma redescoberta, né, para a mulher. Sim, sim. Na verdade, né, tanto o sagrado masculino quanto o sagrado feminino, né, eles já funcionaram harmoniosamente, eu não vou falar sobre equilíbrio, Uhum, mas harmoniosamente, né? Isso há milhões de anos atrás, né? E, sim. e,
E, assim, aí eu vou trazer muito o olhar também, né, pelo Bert Hellinger, pelas constelações, né, sistêmicas, que aí em determinado momento, né, e como que era esse funcionamento, né, deixa eu trazer essa clareza, né, então era muito ali as mulheres, né, no ninho, né, nesse olhar da nutrição, então, né, a gente recebe a caça ali, né, dos homens, os homens saem, né, inclusive eu tô falando de homens da caverna, enfim, né, saem ali para caçar, traz a caça, né, e aí as mulheres, né, nessa magia alquímica, né, de conseguir trazer as misturas, os ingredientes e criar nesse espaço de vida, né, de gerar a vida, de nutrir, é sempre nesse espaço da nutrição, né, do gerar. Então, a partir daquela caça, ela elaborava, né? Então, Uhum. mesmo que não existia fogo, puxa, eu posso pôr, né, esse matinho aqui, né? Enfim, né? Tinha muita essa elaboração. E as coisas, né, iam funcionando. Até que chegou um momento que as mulheres, né, e foi na época das Amazonas, né, Mulher Maravilha, né, esse filme retrata, os dois filmes da Mulher Maravilha retratam super bem essa época das Amazonas, né, elas em algum momento acabaram se sentindo, teve uma desarmonia, um desequilíbrio Uhum. dessa relação feminino e masculino, né, então as mulheres foram criando uma tribo ali delas, né, e, puxa, a gente pode ir caçar, a gente pode, né, se tiver qualquer ameaça, a gente pode enfrentar, e a gente também pode preparar, nutrir, se nutrir, né? Então, foi entrando nisso, né? E tudo é para o bem maior, tá? Eu não estou em nenhum momento julgando se foi certo, se foi errado. Sim. Eu não levanto esse tipo de bandeira, porque para mim tudo é como é, né? E depois a gente passou por um longo período, né, do patriarcado, que ainda existem, né, requisitos, porque as mulheres foram ganhando mais forças, então a gente ouve falar muito, né, das bruxas, né, das feiticeiras, né, das herveiras, das benzedeiras, das curadoras, né, que eram muito nesse movimento, né? Então, quando acaba as Amazonas, as mulheres voltam a tentar, né, harmonizar ali com o sagrado masculino, né? E aí a gente já está falando de um espaço já de competição entre Sim. homens e mulheres, né? E as mulheres foram resgatando esse sagrado feminino, né? Existiam homens também, né, curandeiros, enfim. Só que geralmente os homens bruxos tinham uma baixa vibração, então eles estavam usando desse poder do mistério, né? Da mágica, a mágica não na ilusão, tá? Não é o ilusionismo, da mágica mesmo da vida, né? Uhum. Mágica, mas aí para uma baixa vibração, para um lugar, para um espaço mesmo de submundo, né? Enfim, né? Dessa baixa vibração. E aí, a partir desse espaço, os homens foram gerando mais poderes, e aí foram criando os tribos e mais tribos, crenças e mais crenças, né? E aí surgiram, né, as religiões, principalmente as religiões, né, a gente já estava se separando Oriente com Ocidente, né, e religião do Oriente, as religiões do Oriente, as religiões do Ocidente, né, então veio essa energia caótica, toda vez que entra uma energia, não é uma energia, é uma vibração, uma frequência de caos, é de uma sobrecriação da vida. É algo onde a gente precisa. Tudo parece que bagunça, mas na verdade, Uhum. né, são partículas tudo se movendo, não mais organizadas, né, não mais numa energia, numa luz, mas desorganizadas para uma sobrecriação ou para uma revisitação, né? E que foi Uhum. isso que aconteceu, porque a gente está falando de muita segregação, né, guerras, conflitos, enfim, né, sempre numa briga do poder do quem manda mais, né? Sim. E aí os homens acabaram excluindo demais, né, toda essa energia do sagrado feminino, independente se eram homens e mulheres. No entanto, as mulheres foram as mais punidas, né, Uhum. por esse, né, por essa vibração baixa, porque é uma vibração baixa. Então, vou queimar,
né? Vou matar, vou... Enfim, tiveram várias formas aí das mortes, né? De quem desafiava esse poder. E aí, inclusive, né? Claro que eram um pouco as épocas diferentes, mas está ali, né? Sim. Isso durou muito tempo, né? Inclusive Cristo, né? Um baita curador, um baita mestre, né? De luz, né? Entrou nisso tudo, né? Enfim, independente das religiões, Sim. tá? Então, na verdade, teve muito essa energia. E aí o patriarcado foi tomando conta. Então, assim, peraí, as mulheres geram vida. Então, antes era algo honradíssimo pelos homens, os homens percebiam essa força das mulheres, honrava, contemplava Uhum. mesmo, né? E aí isso virou totalmente. Então, a gente precisa acabar com essa energia feminina, né? Para enaltecer essa energia masculina. E aí as mulheres, né, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, né, que, enfim, foram essas mortes, aí virou total para o patriarcado. E depois de um tempo para cá, tá vindo agora esse feminino de, opa, peraí, a gente precisa de novo se trazer, porque quando eu falo do patriarcado, não é só sobre homens, né? As mulheres Sim. também, muitas mulheres, e eu falei que eu, inclusive, na minha época de mundo corporativo, era um meninão aqui que, não, porque a gente... Sim. É claro, sempre assim, eu sempre tive um olhar muito de empatia para as pessoas, até sofria, era até demais a empatia, porque eu sofria, ai meu Deus, porque a gente tem que olhar mesmo, né? Não só para o profissional, eu sempre tive muito esse olhar feminino, né? Mas tinha uma forma de agir também muito masculino, porque eu era pressionada e cobrada para isso, e eu estava aceitando Sim. isso, né? Porque tem um ok, beleza, vamos lá, né? Sim, Então eu sim. fazia e eu sou super grata a essa minha energia masculina, porque eu faço as coisas, né, realmente Sim, ela acontecer. permite esse movimento. Uhum. Perfeito, é isso, né? E aí, só que o que aconteceu? A gente ficou num desequilíbrio muito grande, né? E que agora começou a vir esse resgate do sagrado feminino, né? De, opa, peraí, né? A gente tem o nosso espaço enquanto feminino, todos nós, homens e mulheres, temos a energia feminina e a energia Sim. masculina, né? Que, como referência, isso vem da mãe, do pai e dos ancestrais, né? Então, através da força deles, a gente está aqui. Então, a gente é fruto do amor entre um homem e uma mulher, entre Sim. esse masculino e esse feminino. Então, a gente é sagrado por natureza. Quando a gente fala de sagrado, eu sou um ser divino, eu sou um ser de luz, né? Sim. Então, com esse desequilíbrio todo, começaram a surgir movimentos, e começou com uma britânica, que é a Miranda Gray, né? A trazer muito forte, né, essa consciência, e é como uma filosofia, né? Mas para mim é mais do que isso, é uma conscientizações do feminino. Então, a gente começa Uhum. a resgatar as fases, né, da mulher, a gente resgata a menstruação não mais como algo sujo, nojento, Sim. horrível, né, que muitas mulheres acabam bloqueando essa energia, né? Essa que eu falo é um termômetro gigantesco. A gente tem um recurso maravilhoso dentro de nós, né, que é todo esse ciclo Sim. menstrual, toda essa conexão com a lua que convida a gente, enfim, né? Então, é percebido esse desequilíbrio. Então, começaram a vir muitos movimentos a partir daí do sagrado feminino, e que também vem nascendo em paralelo movimentos do sagrado masculino. Sim. Assim como o sagrado feminino tem seus arquétipos, né, da psique feminina, então a donzela, a mãe, a feiticeira, a anciã ou bruxa, o sagrado masculino também tem seus arquétipos, né, que depois, né, aí é uma outra live, né, cara, Sim, para a sim. gente trazer, né? E que isso está sendo muito belo, porque está trazendo várias mulheres, né? E alguns homens, né? Que às vezes os homens ficam, só pode mulher. E não, você também pode estar com a gente, né? Sim, sim, é bem-vindo. Né? São sempre bem-vindos também, porque a gente é formado, né, para essas duas energias, né? Para que a gente possa, aí sim, ir harmonizando e equilibrando. Aí sim eu posso falar sobre equilíbrio, né? Para a gente realmente equilibrar. Porque tem algo
que é algo fora do nosso controle, que é a questão do instinto, né? Sim. Homens e mulheres, porque assim, apesar, né, da gente ter as duas energias, né? Então, a Carol e eu, a gente veio manifestada como mulher, né? Então, tem além, né, de uma parte física, né? Então, útero, enfim, tem uma questão do instinto, né? Que tem um livro incrível, Sim. eu, Carol, a gente até falou, né? Das mulheres correm com os Sim, lobos, sim. da Píncola, que é esse Uhum. aqui, que a Carol até divulgou, lindo, né? Uma mensagem que eu Sim, falo, duas para mim é um situações. livro Uhum. oráculo, né? Cheio de reflexões para gente, de mensagens, né? Do nosso inconsciente que vem, que é desse espaço, né? De buscar a essência e assim, compreender o nosso instinto que Sim, foge do nosso controle. Quando você vê, puxa, já é. Eu já estou aqui nutrindo, eu já estou aqui cuidando, né? Eu já estou aqui, puxa, sendo a contribuição para as pessoas, para as plantas, para os animais. Já estou aqui pegando uma plantinha, sim, puxa, né? Vou fazer um chazinho, ou pôr na salada, ou deixa eu experimentar isso aqui, né? Da mesma forma que os homens, né? Tá ali no controle da TV, ali mudando de canal, porque tá sempre buscando a caça, tá sempre buscando sim. por algo diferente, porque isso é instinto, né? É Uhum. algo da natureza. Quando eu falo de instinto, é da natureza da mulher, da natureza do homem. Isso, assim, a gente não muda, né? Não muda, Uhum. né? Assim, não tá sob o nosso controle. Não quero ser mais assim, né? Quando você vê, já é. Eu não falei num determinado momento da minha vida que eu falei, opa, bati no teto, né? Peraí, eu tive que resgatar de novo a minha energia feminina, porque eu falei, poxa, eu tô sentindo falta de Sim. estar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu esposo, falta de estar aqui na minha casa, né? Porque É o estar dentro, né? Esse dentro da casa, dentro da família, né? isso dentro do ninho, que é muito feminino, né? De Uhum. estar, porque o feminino é o ápice da introversão, ou seja, uns passarinhos aqui, é o ápice do recolhimento, e o masculino é o Uhum. ápice da extroversão, Sim, sim, né? sim. Então eu sentia muito essa falta, né, dessa minha conexão, né, com o meu sagrado feminino, né? Então o surgimento é de muito tempo, né? A gente sempre está olhando, né, como dualidade e Sim. chegou um momento que a gente vive isso hoje, é um conflito, né? É homens versus mulheres, né? Mulheres contra e Uhum. que na verdade não, né? Porque se eu entro num conflito desse, eu tô negando a minha própria natureza, eu tô negando o meu feminino e o meu masculino. E Sim. isso faz o menor sentido, Uhum. né? Isso não é vida para mim, entende? Isso é morte. É, porque a gente está negando a outra face da moeda, porque eu sou feita desses dois opostos, né? Todos temos essa dualidade, né? O universo é feito de dualidade, e aí a gente ficar falando um é bom, outro é ruim, né? Agora vamos fazer vou colocar um rótulo. Um é bom, outro é ruim. Não, eles são o que eles são. São só diferentes, mas são. Agora a questão é como é que a gente lida com isso. Acolhe, reintegra, né? Isso, é sobre reintegrar, porque faz parte, né? São energias que se complementam. Porque se eu Uhum. fico só no meu feminino, ou seja, só recolhida, ai, não, porque eu tenho que estar aqui no meu lar, olhando as minhas sombras, só aqui me acolhendo, me nutrindo, legal. E aí, né? Quem vai pagar as contas, né? Como Sim, que força para ir para o externo, para gerar o dinheiro, para fazer as coisas acontecer, para falar com o outro, né? Então, sim. assim, a gente precisa das duas energias e que também não dá para eu estar só ali gerando dinheiro, fazendo, né? Sem, opa, peraí, deixa eu pausar um pouco para me olhar, para me cuidar, para me reenergizar, né? E Sim. é sempre esse feminino e o masculino atuando dentro da gente. É o yin e o yang, né? Uhum. Até queria dar um oi para alguns rapazes que apareceram, o Rocha, o Rafa, o Walter Ah, Kitagawa, bem-vindos, né? Bem-vindos também por participar conosco, né? Como a Vivian estava falando, não é porque é Sagrado Feminino que é só para mulheres, não. Vocês também são muito bem-vindos. E aí, Vivian, a gente fala do sagrado feminino, né? E aí
aí a gente tem a questão dos ciclos da mulher, mas antes de falar isso, como é que a gente pode falar um pouco, né? Como é que é ser mulher nesse século XXI, né? Como é que é ser mulher hoje em dia, né? Como é que a gente como é que a gente consegue combinar, né? Como é que a gente consegue andar por essas realidades que a mulher tem? Como o homem também, né? Questão trabalho, família, vida pessoal, espiritualidade. Considerando o sagrado feminino, ela usando, né, essa força, né? Essa sabedoria para ela ter também essa vida melhor. Sim. Eu percebo que assim, né? Eu funciono muito. É isso aí, Cris. Viva o sagrado masculino. Viva Isso o aí. sagrado masculino também. E viva o sagrado feminino também. É isso aí. Também. Eu gosto muito assim de escrever. Então, por exemplo, né? Uma vez até numa live, né? Eu pedi para as pessoas irem escrevendo mesmo, ou, enfim, desenhar uma roda da vida e colocar todas as áreas. Acho que a primeira coisa é, peraí, deixa eu tirar um retrato da minha vida agora. O que está pegando? Onde que está sendo grande incômodo? Que se eu escolher esse grande incômodo, vai criar o maior impacto positivo na minha vida, porque está tudo interligado. Esse Sim. negócio de vida profissional separada da vida pessoal não existe. Isso é uma ilusão total, né? Porque, de novo, eu estou me segregando, estou separando de mim mesma, né? E tô fazendo isso com os outros, porque, na verdade, a gente é o todo, né? É claro que, em muitos momentos, a gente vai priorizar, né? Então, teve um momento da minha vida que eu priorizava a minha área profissional. Depois eu comecei a priorizar a minha área familiar, né? E são momentos, né? O que você está sendo demandado e o que você também está escolhendo, Sim. né? Eu acho que, assim, um primeiro exercício, eu sou muito dos exercícios. Assim, que eu adoro fazer para um autoconhecimento mesmo, né? Então, é escrever todas as áreas da vida. Então, quais são essas áreas? Relacionamento íntimo, relacionamento familiar, relacionamento social, área financeira, área da inteligência intelectual, a área da espiritualidade, a área emocional, área profissional, a parte, né, de lazer, de prazer, né, de hobbies, né? Que mais? Eu até coloco umas áreas, né, de comunhão, né? Essas áreas de lazer eu chamo de comunhão com a terra, né? Tem uma outra área de expressão, né? Ou a expressão corporal, ou a expressão verbal, enfim, né? Então, coloque ali o nome que você quiser dar. Puxa, que áreas que eu tenho aqui na minha vida? Quais são os pratinhos que estão rodando, né? A família atual, porque tem, né, tem a família origem, que é pai, mãe, se tiverem irmãos, né? E tem a família e os ancestrais, né, na família origem, e tem a família atual, que é quando a pessoa tem ali um parceiro, uma parceira, né? Tem os filhos, os pet filhos, enfim, né? Então, vai dando nome. E aí você coloca uma nota de 1 a 10, de 1 a 100, de A a E, né? Sendo que 1 é o mais baixo, né? Ou seja, eu estou extremamente incomodada ou incomodado nessa área, né? E o 10, o 100 é a área que, uau, ela tá supimpa, não tem nada para melhorar, né? E aí você vai colocando uma nota entre essas escalas, né? E aí, quando você finaliza, você vai olhar, opa, né? Como que tá aqui minha vida, os pratinhos, né? E aí você vai fazer uma pergunta para você, né? Qual é a área que eu vou escolher que vai criar o maior impacto positivo? Às vezes é uma área que tá com a nota menor, né? A mais baixa, onde tem mais incômodos. Às vezes não. Às vezes você vai perceber, essa área tá até alta, mas eu sei que se eu fizer mais coisas aí, tudo vai melhorar. Porque quando a gente faz impacto positivo, né, para a nossa vida, é para todas as áreas serem melhoradas. Porque se eu estou tendo um incômodo, por exemplo, puxa, emocionalmente eu não estou bem, estou chorando, estou sempre triste, parece que estou sempre estressado, com uma raiva, né? Alguém mandou coraçãozinho, eu acho uma legal, subindo os coraçõezinhos. Quem mandou, bem-vinda, Érica. A gente tem também uma participante nova, aí, a Érica. Bem-vinda, Érica. Então, assim, qual é a área para que tudo
seja expandido, né? Eu acho que assim, o primeiro exercício, peraí, né? Deixa eu pausar, na verdade não é parar a vida, eu pauso, ok, deixa eu aprofundar mais dentro de mim, né? E deixa eu tirar essa foto do que está acontecendo na minha vida, né? E aí, ok, né? Eu trago e eu gosto muito de escrever, ficar desenhando, enfim, porque quando a gente faz isso, a gente está colocando no plano físico também. Sim. Então, todo o meu sistema tá olhando para aquilo. Eu tô vendo, é Uhum. igual uma foto, você fica ali, olha, aí você vai vendo os detalhes. Então você vai ver com clareza, né? Não é como eu vou pôr aqui na minha mente, vou imaginar que é muito diferente, porque você não está vendo tão claramente como se estivesse vendo ali do que você mesmo criou, desenhou, escreveu, né? Então todo o seu Sim. sistema está olhando para aquilo, né? E aí é escolher e começar a lidar, que você pode lidar, né? Puxa, digamos, foi a área emocional. Puxa, tem uma raiva que não resolve, não sai dessa raiva, por exemplo. Né? Então, como eu posso agora lidar? Uma das coisas, né, você já está super lidando porque você percebe isso, Sim. né? Então, como eu começo a lidar com isso, né? E às vezes a gente vai perceber que precisa também de uma ajuda profissional, independente de quem seja Sim, claro. esse profissional, né? Um psicólogo, um coach, né? Uma nutri, porque às vezes você fala, puxa, eu estou engordando, também tem alguma coisa em desordem também com a minha Sim, alimentação, deixa eu sim. nutri, enfim, né? Onde quer que seja, para que eu possa olhar com clareza e fazer movimentos para sair disso, né? Uhum. E quando a gente fala, né, da nossa realidade aqui para dar conta de todos esses pratinhos, é sobre, puxa, ok, por onde agora eu vou começar para alterar o que para mim não está mais fazendo sentido. Sim. Que eu costumo brincar, né? Porque às vezes a gente está escolhendo não mudar, mesmo que a gente esteja em cima da merda quentinha. Uhum. Dependendo, eu tô ali sentado, né? Tô com a raiva crescendo, tô com um casamento falido, né? Tô num trabalho que puta odeio, né? E começa aí, né? Tô ficando doente, aí vai impactar o físico, e tô ali, né? Porque quando você de verdade verdadeira escolhe mudar, puxa, deixa eu sair daqui porque não tá fazendo sentido, por onde eu começo? Porque não dá. Humanamente é impossível olhar para todas as áreas da vida. Então, por Sim. isso, esse exercício, vamos olhar para um, né? Para eu lidar. Puxa, como que eu lido? Ok, eu já percebi ali o que vai criar o maior impacto positivo, né, na minha vida. E como que eu lido? Vou pegar um livro para ler, né? Vou Uhum. começar a perceber mais quando vem, por exemplo, né, a raiva, ou quando um filho me estressa, ou quando meu chefe ali me estressa, ou quando o dinheiro não está vindo, porque às vezes ele até vem, só que eu gasto, né? Então, Sim. começo a estar mais na presença em mim, ou seja, mais no meu sagrado, né? Porque o sagrado é sobre eu tô aqui, centrada em mim, né? Eu tô me Sim, sim. olhando, tô me percebendo o tempo todo, né? E assim, às vezes a gente tem muito essa questão de vou começar com muita coisa e aí não consegue permanecer. É aquela orientação que a gente vê, né, dos pequenos passos é importante. E também a gente ter a perseverança e não só a fé. Eu acho que é importante a gente ter um pouco de paciência, né? Porque às vezes a gente acha, né, a gente faz aí, por exemplo, você faz esse exercício, como você falou, aí você vê várias áreas da sua vida que precisam aí de um olhar, de uma mudança, que não está tudo bem. E aí pode vir aquela angústia, que você fala, meu Deus, eu tenho tudo isso para mudar, eu tenho tudo isso para fazer. Porque às vezes eu tenho isso por mim, quando às vezes eu tenho um monte de tarefinhas para fazer, né, no dia. Aí vem aquela angústia, né? Aí a gente tem que parar, respirar e falar, não, peraí, uma coisa de cada vez. Porque depois, se a gente olhar para trás, quando você pega aquela uma coisa que você fez, você concluiu e mudou, ela impactou às vezes até naquelas que precisavam de mudança e já vai ficar um pouco mais fácil. É que a gente tem que ter um pouco de paciência, perseverança e também esse acolhimento de, ok, que eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não precisa ser dessa forma. Pode ser, acho que é o mais assertivo é uma coisa de cada vez. E aí procura fazer da melhor forma possível também, porque a gente sabe que nem sempre a gente vai estar ok, nem sempre vai estar com aquela animação, e tá tudo certo, né? Porque também a gente é cíclica, né?
E aí vai ser a nossa próxima parte, né, da nossa conversa, é falar desses ciclos da mulher que justamente o sagrado feminino trabalha, né? Sim, Carol, perfeito. Você estava, né, falando, e é isso, né? A gente é cíclica, né? E é legal, e antes de eu entrar, né, nos ciclos tal do feminino, não só eu, né? A Carol também, né, vai estar entrando aí, trazendo, né, o que acontece aí com a gente também, né, no físico. O processo de desenvolvimento humano, ele não é linear, né? As pessoas acham que é linear, né? E que, na verdade, não é. Ele é espiralado. Então, eu tenho aqui, né? Eu subo, que isso aqui é uma energia masculina. Então, tô lá no agir, tô lá criando, já manifestando um monte de ideia, tô lá, manifesto tudo isso, concretizo tudo isso, né? E quando eu tô lá no auge, a vida e o meu ser, a minha essência, vai convidar para um novo aprofundamento, que é um novo Uhum, ser, né? Acolher-se, nutrir-se, né? É o autoestudo, é mergulho mais dentro da gente, né? E aí a gente vai para o ápice da introversão, para o feminino. E aí a gente vai lá, mergulha, tal, 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 e depois a gente vai indo. Aí, de novo, né? Eu me aprofundei agora, tô lá, né? Tô lá fazendo, acontecendo, nananã, e assim é, né? uhum, Então, isso que a Carol falou sobre a gente ter paciência, né? Calma com a gente mesma, é bem isso. E mesma e mesmo, né? E é bem uhum. né? Porque a vida vai convidando a gente, mesmo que fale, não dá para pausar, não dá para parar, tem que fazer, 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 fazer. A gente tem listas e mais listas de fazer, 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 né? Uhum. Listas aí da vida. Mas a vida vai chamar, mesmo por uma doença física, por um estado emocional, por um estado mental, a vida vai falar. Porque lá na energia, né, nos campos mais sutis, lá na espiritualidade, ela já vai estar vindo para te convidar para isso. E se a Sim. gente negligencia, ela vai continuar vindo até abater, sabe assim? Puxa, Uhum. né? Vai entrar em depressão, vai entrar num pânico, vai entrar numa crise de ansiedade, ou vai Sim. entrar nos loopings aí mentais, enfim, vai começar a ter problemas de memória, enfim, ou vai lá para o físico, porque assim, é assim que é, Uhum. né? E não negar, né? E a gente não tem controle, né? Então, por isso, quanto mais Não. a gente vai se conhecendo, né, mais a gente vai se fortalecendo sobre quem verdadeiramente a gente é, né? E, Sim, sim. e saibam que a gente já faz isso, né? Ah, Paty, bem-vinda, Paty. E a gente já faz isso, né? Porque isso já funciona dentro de nós, porque a gente é cíclica e a gente percebe isso claramente no nosso ciclo menstrual, Sim, sim. né? Então, falando, eu vou falar, né, das fases que são os arquétipos, né? São símbolos da psique, Sim, sim. né? Os arquétipos vêm muito pelo Jung, né? Um baita psiquiatra, assim, com uma eu sei que ele já faleceu, mas a consciência dele é muito presente, né? Uma Sim. baita contribuição para a gente, né? E aí a gente tem, né, 4 arquétipos da psique feminina, que é a donzela, que é a nossa criança interna, né, que tá ali, né, saltitante, mas é uma criança cheia de curiosidade, saltando Uhum. para conhecer coisas novas, né, para ir para a vida, né? A estação do ano desse arquétipo é a primavera, tá florescendo, né? E que é depois de quando a gente menstrua. Então, finalizou a nossa menstruação, o sangue ali terminou de descer, a gente entra nesse arquétipo da donzela. Então você tá, tô criando, tô fazendo, né? Quero planejar, novas ideias chegando, enfim, né? E aí, quando a gente está ali, né, na fase da ovulação, né, preparando o corpo para receber um filho que pode ser um bebê, um feto, né, um bebê que vai virar um bebê, enfim, ou uma empresa ou um projeto dentro né, da área profissional, enfim, né, gerar qualquer coisa, né, um tambor, eu falo que esses dias eu gerei os tambores aqui xamânicos, enfim, qualquer coisa, aí eu entro ali no arquétipo da mãe,
que é aquele ápice da extroversão. É o sol, é o verão. Então, eu estou colocando para fora, eu estou concretizando, eu estou fazendo acontecer, né? Tá sendo manifestado ali, né? E depois, ali no dita TPM, que na verdade, para mim, eu já tirei há muito tempo o tal do tensão pré-menstrual. Para mim, é um tempo para meditar, é um tempo para mim. E aí a gente começa a descer. A descer para onde? Para os estudos, né? Para o meu autoconhecimento, para que eu me conheça mais, saiba lidar melhor comigo. E aí eu entro na feiticeira. É o momento de um planejar como eu vou me cuidar, né? Deixa eu pegar um diário, deixa eu pegar e pintar mandalas, deixa eu olhar agora mais para mim, né? Então eu começo, que é o outono, né? Desapego do que não faz mais sentido para mim, né? Entrando cada vez mais de mim, mais dentro de mim, mais de mim, mais de mim e mais dentro de mim. E aí eu entro ali no arquétipo da anciã, que é quando, né, para quem menstrua, ainda quando eu menstruo, quando desce o sangue mesmo, né? Sim, nesse momento eu tô no auge da minha introspecção, no auge da minha sabedoria e da intuição, porque tudo começa a vir à tona, claramente. Quando a gente está na sabedoria, não é no pensar. Eu não preciso ficar raciocinando, né? Simplesmente é. Então, quando eu é a perceber. sabedoria, né, Carol? E aí eu entro nesse ápice, né, da introversão, da anciã, né, que é quando eu me menstruo, que dá essa vontade de estar mais recolhida, né, porque a energia de fora tá te chamando para isso, né? É o inverno. No inverno a gente não fica mais, né, cheio de roupinha ali, quentinho, com a cobertinha, latinho quente, né? Então é esse o convite, né? E falando, né, porque isso tem total influência sobre a Lua, já tem vários estudos científicos sobre a influência da Lua, que é um arquétipo que a gente fala, né, do sagrado feminino, que é a nossa avó, é a nossa abuela, né? Então, quando a gente olha ali para a criança, é a Lua crescente. Quando a gente tá ali, né, na mãe, é a Lua cheia. Na feiticeira, guante, e na anciã ou bruxa, né, aquelas bruxonas, é a lua nova, né? E é lindo que isso acontece a cada 28 dias, 30 dias, 30 e pouquinhos dias. Mesmo que eu não menstrue mais, né? Essa memória tá ali no meu corpo. Essa memória existe. E existe ali o útero etérico, né? Apesar de vezes, eu não fiz, tirei, ou eu até tenho útero, mas não menstruo, mas essa memória, essa sabedoria divina tá com a gente, tá dentro da gente. Né? E é aquela coisa, né? Quando a gente olha um pouco para a nossa parte biológica, e aí vem a questão aqui da nutrição, a gente sabe que dentro desse ciclo do sagrado feminino, a gente tem toda uma oscilação hormonal, né? Até falei um pouco quando a gente fizer esse bate-papo, né? Vou trazer um pouco dessa parte mais da nutrição, mais da ciência, por quê? Olhando bem para os hormônios femininos, porque a gente tem os hormônios do crescimento, os hormônios produzidos por outras partes do corpo, né? Os hormônios produzidos na tireoide, que são os hormônios que controlam o nosso metabolismo, mas quando a gente olha muito para o sagrado feminino, a gente está olhando para principalmente os hormônios sexuais, né? O estrogênio, progesterona e, claro, alguns neurotransmissores, serotonina, dopamina. Por quê? A gente vê, quando a gente olha, né, iniciando aí com a donzela, que é bem quando a menina iniciou a puberdade, que ela tá virando mulher, e realmente começa esse boom dos hormônios sexuais, aí sim começa essa coisa dessa energia, né? A jovem mulher adolescente, né? Jovem mulher adolescente é legal, mas a adolescente, ela tá nesse momento também de querer concretizar, de querer fazer essas aventuras, esses desejos, né? E aí a gente vê que o corpo da menina tá mudando muito. Então, por exemplo, o ganho de peso, né, a gordura, porque tá tudo começando a virar um corpo de uma mulher. Então, é a gordura que tá indo para os seios, para o bumbum, para as coxas, né?
E às vezes a gente vem com uma situação que a gente sabe, né, de obesidade que tem no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo mãe, olha para sua filha, tenha um pouco de paciência, porque ela está virando mulher, então esse corpo que ela está manifestando, ele é transitório, né? Às vezes a gente vê situações de demandas de emagrecimento para adolescentes, e aí eu falo, é uma adolescente que está ainda dentro, quando a gente fala até um sobrepeso, mas é um sobrepeso esperado porque ela ainda tem esse monte de hormônio sendo produzido para formar esse corpo de mulher, né? E aí vamos considerar que nós somos brasileiras, né? E mulher brasileira não é uma mulher mais pequena, né? Ela tem um corpo de curvas, né? Um corpo mais curvilíneo. Então, assim, é algo que é algo a ser olhado, né? Então, assim, claro, se a gente vê que a adolescente está com hábitos alimentares que pode levar lá para frente para um ganho de peso bem mais excessivo, de gordura corporal que pode, né, gerar um problema de saúde, claro, a gente tem que pontuar isso, mas aí eu procuro também olhar naquele ponto de vista. Vamos dar tempo ao tempo, né? Claro, se você vê uma adolescente que está com excesso de peso real mesmo, que a gente vê que é obesidade, é uma situação. Agora, aquela adolescente que está começando a ficar mais fofinha, e eu vou usar esse termo entre aspas, né? Eu acho que assim, ela está começando a virar mulher, então ela vai ficar um pouquinho mais diferente. Ela não está obesa, nem, entendeu? Sobrepeso. Ela está começando a virar mulher. E aí a gente sabe que nesse período, né? Depois, quando a gente vem para a questão da gravidez, aí a gente vê aquele outro que é da mãe, né? Que a gente vê aquela questão da mulher florescendo, né? E aí a gente tem aqueles outros hormônios, que aí a gente tem os hormônios da prolactina. Então, assim, a gente vê a mulher ali naquele brilho, né, bonito da gestante, mas que também não vou ficar romantizando, porque eu sei que mães, né, mulheres que gestam, é um desafio, porque você tem todo um processo de nutrir um novo ser e você também lidar com as alterações do seu corpo, a fome, os desejos, e também tem uma necessidade mais específica de nutrientes, né? Que depois eu vou falar mais para frente. E aí depois a gente entra naquela parte da interiorização, né, que vem você falou não da ânsia ainda, da ânsia, Era, né? da feiticeira, que aí quando a gente está entrando no climatério, que aí esses hormônios que estão aí, né, estrogênio e progesterona, que o corpo está produzindo, ele para. E a gente tem essa parte vamos considerar assim, é como se a nossa sementinha desse aquela murchadinha, né? Mas tá tudo certo, existe um porquê, né? E aí a mulher entra no climatério menopausa, e aí aquela outra mudança, porque o corpo parou de produzir esses hormônios. E aí, assim, o que que eu faço? Porque é calorão, é alteração de memória, alteração de humor até mais importante, que às vezes até lembra um pouco da tensão pré-menstrual, considerando os sintomas, né, que a mulher sente, né? Inchaço, irritabilidade. E aí, como é que eu lido com isso? Porque também é uma fase que a mulher também vai ficar muito mais reflexiva, né? Quando a mulher já está entrando nessa maturidade. Aí quando a gente chega na anciana bruxa, é quando já meio que entrou nesse equilíbrio, nesse platô, né, nessa questão da menopausa, mas ela vai estar ainda dentro dessa necessidade de equilibrar a alimentação. E assim, fazer um trabalho, né? É sempre importante procurar endócrinos ou ginecologistas profissionais de saúde para fazer uma reposição hormonal adequada, porque não é porque a gente entrou nesse período da menopausa que a mulher tem que ficar sofrendo com todos esses sintomas, faz parte do ciclo da vida. Mas eu acho que a mulher pode ter uma vida com abundância, uma vida de saúde, né? Então, eu busco muito isso. Então, é interessante a gente fazer essa conexão do que a gente está falando, que vem muito do sutil, do energético, porque considerando que a mulher na menopausa, biologicamente, ela vai ter essa redução de produção hormonal, a gente tem a questão energética da influência da própria lua, dos ciclos, né? Que a mulher ainda continua sendo cíclica mesmo, ou quando a gente pega uma mulher que toma anticoncepcional, que também está numa situação hormonal de tá tomando um hormônio para que ela não engravide, então, metabolicamente, biologicamente, ela vai estar com um corpo, um ambiente interno, mas energeticamente ainda vão estar funcionando o ciclo sobre ela. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Tem que também olhar isso. Sim, perfeito. Ô, Carol, e você sabe que, né, você tava falando, né,
desse período, né, pré-menstrual, essa questão da irritabilidade, às vezes traz uma tristezinha, né, uma falta de energia, Uhum. né? Tudo que acontece, né, nesse período e também quando a gente está menstruando tem a ver com como foi o nosso período anterior. Então, por exemplo, se eu tive, puxa, trabalhei pra caramba, né, discuti muito, né, sei lá, ou lá na empresa ou na minha família, né, Uhum. tiveram muitas brigas, tal, 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 isso vai refletir nesse período, né, do pré-menstrual, Uhum. menstruação. Então, por exemplo, se eu tenho muitas cólicas, aconteceu alguma coisa. Se eu estou muito irritada, teve algo ali, né? Claro que tem toda essa questão física dos hormônios que alteram, enfim, né? Para quê? Para fazer o nosso organismo liberar. Porque as camadas ali, né, do endométrio, o endométrio é essa camada ali, né, do que reveste ali o útero, internamente, elas descolam. Sim. E aí a gente sabe que existem as memórias vindas também da nossa ancestralidade e que estão gravadas ali também, né? Entre outras coisas, né? Das nossas crenças, das nossas considerações, né? Então, o que eu estou falando? Que a cada 28, 29 dias, né? Ou um pouquinho mais, né? Às vezes quando a gente está desregulada, isso é liberado. Uhum. Olha que bênção, né? Olha que incrível, Sim. né? Então, a gente pode liberar. Então, tudo que está acontecendo comigo se refere ao período anterior. Então, o que eu recomendo? Tem as mandalas lunares, né? Que você pode escrever ali no campo das mandalas. Então, qual foi o primeiro dia que eu menstruei? Que é quando sai ali o sangue, né? Vivo. Uhum. Menstruei nesse dia. Então, qual que é a minha sensação física? Dor de cabeça, tô com cólica, né? Qual é a minha sensação mental? Nossa, eu não estou raciocinando direito, estou desconectada. Qual, por exemplo, a minha sensação emocional? Tô triste, tô irritada, né? Qual é a minha Sim. energia, a minha vitalidade? Baixa, né? Então começa a trazer isso, pelo menos faça por 3 ciclos seguidos, e mesmo quem não menstrua, seguia pela lua do céu, né? O que que Uhum. tá comigo, enfim, né? Para ter, para você ter um mapa, como se fosse um mapa do que está acontecendo contigo. E Sim. mais do que a gente mesmo saber o que está acontecendo com a gente, porque a gente sabe, né? Para não cair num piloto automático, né? Num esquecimento, tô aqui só sobrevivendo, né? Uhum. Trabalho, faço, cuido, e né, só estou sobrevivendo, né? É um convite para que a gente olhe mais para a gente, né? Porque Sim. isso tem a ver com nutrir, tem a ver com o sagrado feminino, né? Tudo isso que a gente vem conversando, né? Então, o ciclo, quando vem a menstruação, tem muito a ver com o que aconteceu no período anterior, né? É legal você falar isso, porque às vezes a gente. Essa parte eu não sabia. A questão mais do emocional, porque no fundo, quando a gente está menstruando, né, nesse período do pré, é o momento que você vai ter que começar, como você vai ter que estar lá dentro, você vai lidar com as suas sombras. E aí vai ser do período anterior. Então, por exemplo, você começar a fazer esse diário, né? Dos ciclos, para entender o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Porque é uma forma de você ter mais autoconhecimento, porque às vezes, como diz, não é à toa que você está sentindo aquilo que você está sentindo ou pensando o que você está pensando, existe um porquê. E existe uma grande oportunidade, porque o teu corpo também está falando para você, olha, naquele ciclo anterior aconteceu tudo isso, e aí resultou nisso que você está sentindo agora, então vamos dar uma olhadinha? Vamos rever? Vamos refletir? Né? Vamos cuidar mais? Porque no fundo é uma oportunidade, é que nem um outro texto que eu coloquei, acho que foi essa semana, né? Que a caverna onde tem aquela caverna que você tem medo de entrar, onde está o teu tesouro. Então, às vezes, eu sei que não é desafiador você olhar para as sombras, olhar para aquilo que dói, olhar para aquilo que está te causando irritabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, traz um recurso, traz um tesouro nesse processo. A questão é ter a coragem, né, de olhar.
né? E de enfrentar e de fazer o que tiver que ser feito. E se no momento, né, a mulher escolher não, a gente também entende que é uma forma também dela se acolher, falar, ok, nesse momento eu não vou conseguir lidar, se acolhe, e ok, na próxima eu olho para isso, porque no fundo é também respeitar o momento da pessoa, porque às vezes tem questões que são mais difíceis, né? E aí a gente sempre fala, procura um profissional especializado, porque às vezes sozinho vai ficar um pouco mais difícil, então você não precisa fazer isso sozinha ou sozinho. Você pode procurar um profissional especializado para te auxiliar. Sim, perfeito. É isso aí. E aí eu vou aproveitar e aí falar um pouco assim, né? Só para fazer um gancho sobre isso que a gente acabou de falar. Quando a gente fala da questão da nutrição, sobre esses ciclos da mulher, queria deixar aí algumas dicas, porque né, aqui hoje a gente está querendo trazer esse bate-bola do biológico, do mundo mais físico, para esse mundo mais sutil, aí, energético, quando a gente fala do sagrado feminino. Então, assim, dentro do que a gente fala da nutrição, da alimentação, quando a gente fala do período da TPM, né, da atenção pré-menstrual, que eu também gosto do tempo para mim, né, que a gente aprendeu lá no grupo de sagrado. É importante, assim, como o corpo da mulher, ele está nesse período onde essa produção hormonal gera aumento de apetite, gera retenção de líquidos, né? Quantas mulheres, né, no período do pré-menstrual tem aquela retenção de líquido, inchaço, até o abdômen percebe que fica mais inchado, fica mais dolorido, a mulher fica mais sensível, reduz também a questão da energia, né, da disposição. Então é importante nesse momento vocês aí, mulheres, procurarem dar uma melhorada na alimentação de vocês, porque isso vai ser contribuição para o corpo de vocês, ok? Então, por exemplo, a gente sabe que nesse período é legal a mulher ter uma alimentação mais anti-inflamatória, porque ela está aí com uma produção também de substâncias inflamatórias no corpo dela. Então, por exemplo, uma alimentação com frutas cítricas, que são fontes de vitamina C, que são antioxidantes, né? Alimentos que têm ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, como os peixes, né? A sardinha, o atum, alimentos fonte de complexo B, vitamina D, zinco, magnésio, que também vai auxiliar a questão do triptofano, né? Muitas mulheres ficam mais irritadas, mais ansiosas, então a gente fala da banana, do feijão, né? Para melhorar essa questão da serotonina, que vai trazer mais esse prazer, esse relaxamento, né? E claro, muitas mulheres falam da questão do sono também no período pré-menstrual, que dá uma alterada. Então, você comendo mais esses alimentos, fonte de triptofano aí, fonte que vai auxiliar na produção da serotonina, vai melhorar a questão da ansiedade e sono. E aí a mulherada fala, nossa, Carol, me dá vontade de doce, às vezes até aumenta o apetite. É normal, gente, essa produção hormonal do período pré-menstrual aumenta assim o apetite. Eu estava lendo um estudo que foi observado que as mulheres nesse período pré-menstrual, ou a fase que a gente chama de fase lútea, fase lútea, aumenta até em 300 calorias o consumo de alimentos. Mas por quê? Por que acontece isso? O seu corpo está se preparando para engravidar, porque de qualquer jeito você está ali, subindo no pico. Quando você entra na fase folicular para ovulatória, que é quando a gente fala na donzela mãe, o corpo só está se preparando para você gerar um bebê. Então, querer aumentar o apetite é normal, porque ele quer que o bebê fique nutrido. Só que eu sei que na nossa sociedade, que a gente tem a questão da magreza, do que tem que emagrecer, às vezes isso é negado, né? Ou não é correto. Então, assim, a gente pode respeitar a fome do corpo, a gente pode sim procurar melhorar essa alimentação. Então, por exemplo, nesse período pré-menstrual, dá uma segurada no café, no álcool, no sal também, devido à questão da retenção de líquido, e melhorar comer mais alimentos integrais por causa da questão dos carboidratos complexos, tá? Isso vai ajudar muito vocês, mulheres, aí no período pré-menstrual. Quando a gente fala na mulher na gestação, na mulher no arquétipo da mãe, eu vejo muito importante vocês cuidarem da nutrição, porque aí vocês estão pensando, eu preciso nutrir meu corpo e o bebê que vai ser gerado. Então, aí alimentos fonte de ferro, como as carnes, a gente tem a questão dos alimentos proteicos. E, claro, nesse período existe também uma necessidade de acompanhamento, né? Que aí tem a suplementação do ácido fólico, né? Então, assim, são alimentos que vão auxiliar, né? E aí, quando a gente fala da menopausa, que é o momento ali da anciã, né? Do climatério, que aí começa, na verdade, começa a dar feiticeira anciã, né?
a gente tem aí como a redução da produção desses hormônios, a gente sabe que também altera a mulher. Então, assim, acaba sendo um pouco uma recomendação parecida com a que a gente fala na atenção pré-menstrual, porque é um pouco parecido a algum dos sintomas. O que a gente percebe muito também nas mulheres quando chega na menopausa é a alteração da memória, essa irritabilidade às vezes vem também. Então, assim, comer alimentação com alimentos mais integrais, por causa que a gente sabe que algumas mulheres na menopausa, a gente vê alteração de exame de sangue, então eu já tive pacientes que chegaram para mim, pré-diabéticas, alteração na questão do colesterol, porque faz parte desse período. Então, a gente fala comer mais alimentos integrais, que a gente fala que tem índice glicêmico mais baixo, né, devido a esses carboidratos integrais. A gente fala também dos antioxidantes, que são alimentos que têm vitamina C, que é as frutas cítricas. Por exemplo, a cúrcuma, ela é super bem-vinda nesse período, por ela ser um alimento que tem um nutriente anti-inflamatório, né? Por questão do alho, o chá de amora, né, que a gente também usa bastante pela questão do que ele tem de efeito no corpo da mulher, a questão da própria soja, que a gente sabe na questão dos fitoestrógenos. Então, assim, isso auxiliaria. Eu tô falando tudo isso, gente, mas é um pouco de dica, mas aí depois, para vocês, eu vou deixar um post aí sobre isso mais orientadinho, mais destrinchado, tá? Porque eu acho que a gente fala aqui na live, né? É mais para vocês terem uma noção. Mas eu sei que depois é legal sempre ter um material aí mais organizadinho, então vocês esperem aí até o fim da semana eu vou estar postando para vocês, porque eu acho que é válido, porque como mulheres, a gente tem que estar sabendo que alimentos que vão ser contribuição para o nosso corpo nesse momento, tá? E aí é você respeitar o corpo, falando, ó, nesse período agora eu vou comer mais alimento integral, vou dar uma segurada no sal, vou dar uma segurada no álcool. Não precisa ficar forever sem tomar a bebida que você gosta, o seu vinho, né? Então, a gente tem essas orientações. Vivian, eu vou deixar aqui disponível no Instagram essa live nossa, tá? E também depois eu vou estar disponibilizando no meu canal do YouTube. Então, assim, quem precisar sair, né? Porque também a gente já tomou um tempinho, por favor, fiquem à vontade, mas vai estar disponível para vocês verem depois até o final, tá bom? Então, seria mais isso que eu queria falar para vocês, pensando um pouco nessa questão da nutrição, associando aí com essa parte do sagrado feminino. E aí, Vivian, da sua parte, o que você poderia orientar para elas, né? Como é que elas podem se reconectar com essa mulher, né? Sim. E é ótimo, né, Carol, você trazer isso, né, sobre os alimentos, né, que é uma nutrição que o corpo requer. O nosso corpo físico, ele é o nosso termômetro aqui, né? Então, o que quer que esteja passando com ele, então, nossa, eu percebo que o meu corpo está super disposto, né? Isso é uma informação. Se eu percebo, nossa, meu corpo, eu estou percebendo ele mais cansado, ele está querendo ficar mais deitado, é outra informação, ele está querendo comer tal coisa, né? Tudo isso é informação, né? Porque ele é o que sente aqui, ele é o sensorial aqui. E nele a gente tem muitas memórias, né? Muitas memórias mesmo, tanto da parte emocional, da parte da espiritualidade, né? Enfim. Tem muita coisa presente no corpo e que ele vai trazendo à tona. Para quê? Para que a gente tenha clareza e possa fazer algo em relação à informação que ele está dando, né? E seguindo o que a Carol está falando, né, sobre o que fazer, né, complementando até, eu percebo que chá contribui muito, né, para todas as fases, né, para todas as fases. Então, um chá com folhas de amora, chá, né, de erva doce. Puxa, eu tô percebendo que eu tô ansiosa, né? Parece que eu tô, ai, né, falta até respiração, né? Vai lá numa camomila, né, numa erva doce, no capim santo, né, que é a civeira, Uhum. né? Então, assim, consuma chá, né? Claro que nada em excesso é bom, né? Mas eu percebo Sim, sim. chá também sendo uma baita contribuição, né? Lá no Espaço Girassol a gente até faz os chás de cada chakra, né? Que são centros de força, de potência, né? Então tem um chazinho do chakra aqui, né? Do terceiro olho, tem Sim. do laríngeo, né? Do coração. Então, assim, que aí a união de ervas, flores até, né, para contribuir, né? E fora isso,
tem, eu não sei como, né, como cada uma gosta, e cada um gosta, né? Mas tenham, assim, sabe, um diário, um caderno, né? O que você achar, puxa, eu gosto de ter uma agenda, eu gosto de ter um planner, ou eu gosto de ter um caderno, ou um fichário, o que seja, né? Para que você escreva, traga suas percepções, seus sentimentos, suas emoções, né? E aí começa a prestar atenção, anote, puxa, peraí, né? Que lua que tá no céu? Deixa eu pesquisar que lua que tá, né? Ah, eu sei qual é o meu período da menstruação. Quando que vem a minha menstruação? Né? Se não menstrua, vai pelo céu, né? Vai pela lua, né? E começa a trazer, puxa, como que eu tô sentindo o meu corpo físico, como que eu tô frente às minhas emoções, aos meus pensamentos, e vai anotando. Ou, se preferir, faça desenho, né? Ah, Uhum. põe, sei lá, por exemplo, 3 estrelinhas, uhul, tô brilhando, né? Quando eu coloco uma estrelinha, não tô mais, né, mais contraída, né? Enfim, façam como é verdadeiro. Uma outra dica, deixa eu tirar aqui, pegar papel, e aí pode ser uma folha sulfite, é legal não ter pauta, ela tá meio amassadinha que ela fica aqui livre. Começa a fazer um círculo numa folha de papel, uma folha sulfite branca, e desenha o que vier para você, né, com giz de cera de preferência, né? Por quê? Que é aquilo, né, que a gente estava falando, nós somos cíclicos, né? Então, quando a gente olha, né, o nosso sistema, o nosso corpo, enfim, tudo, olha para algo redondo, ele reconhece, porque tudo, se você olhar na natureza, ele é arredondado. Então, pega uma flor, pega ali um girassol, olha ali no centro, que são as famosas mandalas, Uhum. que é a geometria, né? Quando você olha, né, pega o seu olho, olha lá dentro dele, para você ver como como tem os desenhos, né? Principalmente quem tem olho claro, Uhum. né? Você enxerga claramente, né? Sua própria mão, né? Várias linhas, e, enfim, né? E conexões, né? Então tudo é sagrado. E quando a gente faz um desenho dentro de um círculo, o nosso sistema também reconhece. E é uma forma que o consciente está desaguando. Então ele está liberando. Mesmo Uhum. que eu não entenda nada desse desenho, mesmo que eu não entenda as cores que vieram, tá tudo certo. Você pode pesquisar ou pode buscar contribuição, né, de alguém, mas não, né? E faz com que a gente vá liberando o que está retido, né, o que está preso, né? É uma outra forma. Uma outra forma também, sempre que possível, vai para o sol, sabe? Se conecte ao sol, né? À luz. Lembra, né? A gente iniciou essa live falando, né? Somos seres de luz, sim. A gente tem os aspectos sombrios, sim. E quanto Uhum. mais colocando luz nas nossas sombras, no que irrita, no que incomoda, no que eu tô chorando, no que eu tô criando, que eu não tô feliz com o que eu tô criando. Quanto mais eu vou colocando luz, né? Mais eu vou tendo clareza, né, do que eu Sim, sim. vou fazer aqui, né? E de tudo que está acontecendo dentro de mim, né? Então, vai colocando luz, sabe? E esteja, né, com a luz do sol, sabe? Mesmo que seja para ficar sentadinho 5 minutinhos, o tempo que for possível para você. Eu acho que não tem que ser nada agressivo, né? Porque quando a gente fala de sagrado feminino, é de se nutrir, se amar, né? E quando a gente se ama, se nutre, ele não é agressivo, ele não é exigido, não tem uma pressão, ele simplesmente é leve, né? É verdadeiro. Então, sabe, busque, né? Deixa eu ficar aqui um pouquinho no sol de olhinho fechado, ou ficar aqui só olhando, né, para o céu, para o sol, o tempo que for, pode ser assim, muito pouco tempo, que nunca é muito pouco tempo, né? O tempo né, que você, puxa, disponibilizo 2 minutinhos para estar aqui no sol diariamente, ou pelo menos uma vez na semana. Eu disponibilizo 1 minuto para pôr os pés no chão, né? Eu disponibilizo 5 minutinhos para fazer um desenho aqui dentro de um círculo, né? Eu disponibilizo 5 minutos para fazer um chazinho para mim, né? Quando vier, não precisa ser, diariamente eu tenho que fazer. Toda vez que você usa tenho que, não tenho que, já virou exigência, já é bom nem fazer, porque vira pesado, né? Vira uma obrigação, uma pressão de você com você, um chicotinho, né? Que tem que
ficar, né? Aí você começa a se impressionar, ai meu Deus, que eu não fiz meu chá, ai meu Deus, acabou o mundo, né? E não, é para tudo ser leve. E o que mais é possível, né? O que mais você pode criar e sobrecriar para que você honre o seu sagrado feminino, né? Essa conexão com você, né? Porque o feminino é sobre isso, né? É o momento que você vai ter para cuidar. Uma outra coisa que eu gosto bastante, busque no seu lar, puxa, onde é meu território? Assim, sabe que, putz, aquele lugar me dá energia. Por exemplo, na minha casa. Não, deixa eu contar primeiro do mundo corporativo. Quando eu trabalhava em mundo corporativo, quando eu queria oxigenar, eu não lembro se eu falei para você, Carol, mas quando eu queria oxigenar, assim, puta, eu preciso sair um pouco dessa panela de pressão, 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 eu comigo, o externo, tudo pressão, 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 onde eu preciso oxigenar, me reenergizar. Eu ia para o banheiro e ficava lá no banheiro. Eu nem queria fazer xixi, mas eu preciso de 10 segundinhos aqui no banheiro, sabe assim, para eu respirar, para lembrar que eu respiro. Uhum. Então, assim, fazer o que é verdadeiro. Era um território para mim. Aqui em casa, né? Porque eu tenho um escritório aqui, tenho num espaço também externo. Aqui em casa é numa varanda, que inclusive eu tô aqui pertinho dela. Ai, gostoso. E assim, puxa, lá tem o sol, às vezes eu ponho minha rede, faço escaldapé, né? Que você pode pôr uma água morna, né? Aí você pode, né? O que é verdadeiro? Puxa, eu quero só deixar meus pezinhos, eu adoro, né? Só deixar meus pezinhos na água morna, às vezes você nem precisa pôr nada, né? Só deixar lá, né? Só ficar ali com o pezinho, Sim, sim. né? Então, sabe assim, puxa, deixa eu ver onde me dá energia. Né? Tem outros lugares aqui, né? Na minha casa, lá no Girassol, a Carol conhece lá, tem o espaço ali que para mim também, puxa, aqui é onde eu sento, gosto de estar quando estou esperando um cliente, ou né, vai ter alguma coisa, é aqui que eu gosto de estar, né? Sabe, só para respirar, só para falar, tô aqui, né? Que te dá, né, essa energia do continuar, né? Esse oxigênio para continuar. Né? E o oxigênio é isso, né? De trazer a vida, de tomar uma água ali calmamente, sabe? Que é o momento que você vai fazer ali com calma. Que é esse Isso, que momento você vai estar presente, né? perfeito, Carol, de estar presente. Se nutrindo, né? É, Mesmo que seja, é. né, Carol? O nutrir, assim, desculpa te cortar, nutrir, não necessariamente eu preciso fazer algo. Porque o simples fato de, vou sentar aqui no sol, ficar ali, pausada ali, sentadinha no sol, só recebendo esse calor, essa luz do sol. Pode ser, né? Eu não preciso criar mais uma tarefa. Pode sim, Uhum. também, né? Ou pode não. Assim, só Sim. de eu sentar, né? E é legal que essa dica que você está passando, esses exercícios, são exercícios fáceis, práticos, que as mulheres podem colocar no dia a dia delas, né? Porque a gente entende que as mulheres que estão aí nos assistindo e também os homens, né? Mas aqui a gente falando agora nessa reconexão com a mulher aí, mas eu acho que para o homem também a gente pode falar esse exercício considerando para ele se reconectar com a força do feminino que também ele tem, né? São exercícios que são possíveis colocar no dia a dia, porque a gente sabe que assim, hoje a gente está aqui na live, mas daqui a pouco a gente vai ter os atendimentos, tem algumas pessoas que estão trabalhando, outras que estão em casa, assim, todo mundo tem as suas atividades e a gente sabe que às vezes a gente fica imaginando, né? Tem que fazer aquele momento de pausa, e às vezes não, é só um momento simples, né? Que nem você foi ali na varanda pegar um sol, por exemplo, né? A mulher que está aí na empresa, no mundo corporativo, às vezes é aquele pulo lá no banheiro, ou quando, por exemplo, deu aquele tempinho de tomar aquele cafezinho, né? Aquela pausa do café que a gente sabe, ou tomar uma água, só aquele momento que você vai dar uma andada no corredor da empresa, que você deu uma oxigenada, gente, isso já é válido, né? O importante é você olhar para isso como recurso, e não como, nossa, eu estou fazendo tão pouco, não, pelo contrário. Você pode mudar o ponto de vista e olhar e falar, olha, esse momento, seja ele qual for, com o tempo que for, ele vai ser contribuição, sim, né? Então, a parte da mandala que você também explicou, o pessoal está fazendo, né? Então, também é uma forma de você ter mais autoconhecimento sobre si mesmo, sobre si mesma, e também não é nada que vai exigir, nossa, eu preciso ser uma artista, pelo contrário, é fazer com aquilo que você tem. E isso vai trazer cada dia mais reconexão com essa força
do feminino para os homens e com essa mulher aí para as mulheres. E aí, daqui a pouco vai ficar mais fácil ouvir o que ela vai estar passando para você, né? A donzela, a anciã, a mãe e a bruxa, elas vão estar ali passando essas informações, porque é essa sabedoria ancestral que a gente já tem, né? E que, no fundo, se a gente crê, eu acredito muito nessa questão da centelha divina, do nosso eu superior, a gente vai estar falando com a nossa essência, com a fonte de tudo que também está aqui dentro, né? Então, assim, a gente já está se reconectando com tudo que é. Então, eu acho muito legal o que você passou de dica, né? Que eu acho que é super válido. E na parte da alimentação, como eu falei para vocês, eu passei algumas coisinhas, mas eu vou fazer um post mais específico, porque como assim, é um monte de alimento, né? E ao mesmo tempo eu vou falar dos chás que a Vivian passou, tem alguns chás que são bem legais para cada período, eu vou deixar aí depois para vocês, tá bom? E aí, para a gente finalizar, a gente vai abrir um espaço para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta para nós, né, que a gente está aqui à disposição. E aí, em seguida, a gente já faz o fechamento. E, mais uma vez, já agradecendo aí a participação da Vivian e de todos que estiveram conosco. Alguém aí tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que queira fazer para nós? Sim. Teve a pergunta da Vivi, né, Carol, que você até respondeu sobre, né, se vai ficar gravado. Eu também coloco lá no perfil da Vivaz Consciencial. A Carol vai estar colocando no perfil dela, que é Carol Duarte, né, Carol Duarte, ponto nutricionista, né? É, Nutri Integrativa. Uhum. Integrativa, né? Que aí a gente deixa e a Carol depois vai subir, né, Carol, no YouTube, né? Isso. E aí, se tiverem mais uma dúvida, e tem também as deusas, né? Você quer tirar agora a carta para a gente ver qual seria o conselho, né? Sim, vamos sim. Eu vou pedir para alguém, deixa eu ver, colocar, escrever para a gente um número de 1 a 30. E se a gente começa a contar aqui por cima ou por baixo. Alguém pode. Então, olha lá. Olha um número de 1 a 30. Isso? Isso. E aí, ok, Fabi, 28. Fabi, vai começar por cima ou por baixo? Super Tem Fabi. dois. Ô, Cris, a gente vai considerar a da Fabi. Foi a Fabi, né? Que falou, Isso, foi Fabi. né? Foi, é. Ah, agora para mim, agora que foi vindo as mensagens. Não, mas a Fabi falou. Deixa eu voltar aqui, que a Fabi falou 28, começa de cima. Por cima. Ok. Então, vamos lá. 1, 2, deixa eu colocar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Olha aí, a nossa deusa é a Ostara. Olha só, o inverno terminou. Deixa eu ler. Olha só. Gostar é da primavera, né? Ah, é da primavera? Não é na tradição celta? Olha, sim, sim. Legal. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Opa, aqui, ó. Eu vou ler a mensagem, né, o conselho, e tem uma meditação. E aí a gente coloca, né, tanto no meu perfil, e se a Carol topar, no dela também, né, Carol? A gente põe a foto para Sim, vocês sim. olharem um detalhe, porque essa deusa é para todas nós, né? Isso. Hoje A é a Vivi, mensagem, um conselho para todas nós. perfeito, sim. A Vivi também tinha colocado um número. Grata, viu, Vivi? Uhum. Pelo o da Fabi. A semente que foi nutrida no meu inverno agora está pronta para germinar e florescer. Estou pronta para presenciar o fruto de minha criação. Quero aqui, ó. Ela é uma deusa germânica da fertilidade.
Ó, e é da primavera mesmo, Carol. E olha só, da fertilidade, né? Da primavera, do renascimento, do florescer, do novo, da luz e do equinócio. E a gente está chegando, né? No equinócio, que Hum, agora é dia 20, o equinócio de outono. olha só. Ostara é aquela que anuncia o fim do inverno e começa a trazer mais luz e calor, gerando equilíbrio entre o dia e a noite. Com sua chegada, tudo começa a se encher de vida. As sementes brotam e o que estava debaixo da terra no inverno começa a nascer, renovando a forma de olhar. Que lindo! Ah, Vivi colocando meia carta da Fabi, que é nossa, né? A Uhum. Fabi foi o canal, né, para vir essa carta para gente. É isso aí, Vivi, pode tomar. Tomar para gente. E aí o significado da carta, né? O conselho dessa deusa da Ostara. Ela vem para dizer que você, que a gente, já passou tempo suficiente em introspecção, que está pronta e que a semente nutrida nesse período pode florir. Ela te convida a sair do inverno e ver que o sol já brilha. Ostara diz que é um novo dia e uma nova etapa na vida. Floresça e receba o presente do inverno, agora na sua primavera da alma. Que lindo! Tudo a Muito ver, lindo. né? E Tudo a ver. tudo a ver. E é tão lindo porque a gente trouxe isso, né, de falar do feminino, né, dessa energia da introspecção, e com essa carta, e veio no final, né, e eu tinha, a gente daqui a pouco pega, né, É. deusa tal, e foi indo, né, e aí eu falei, daqui a pouco a gente tira a carta. E aí chegou, né, para convidar a gente para olhar para o nosso sagrado masculino, que é essa Uhum. força fora, né, que também é a Isso força mesmo. do arquétipo da mãe, né, do arquétipo da minha donzela, da minha criança interior, né? É isso aí, Fabi, uhul! Uhul. Né? Acho que é para nós tomarmos essa força, né? Isso, de tudo que a gente é, né? Dessa união, dessa integração, né? Do masculino com o feminino, né? De tudo que somos. Que lindo, lindíssima. Muito lindo Gratidão. mesmo. E aí, meninas, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. E se vier, né, perguntas, né, depois, puxa, assistir Uhum. de novo ou assistir pela primeira vez, pode mandar pergunta para a gente, né, Carol? Sim, Que a gente está sim. super à disposição, né, colocando ali no comentário ou mandando uma mensagem, né, particular para a gente, enfim. Fiquem super à Sim. vontade e agradeço Uhum. cada uma vez o convite, agradeço todas e todos que estiveram aqui com a gente. Gratidão. Uhum. Acho que o pessoal vai deixar para depois. Mas não tem problema. Sim. Bom, eu também queria já agradecer, né, a participação, Vivian, foi super contribuição, porque eu também estou vivendo esse momento aí de reconexão com o meu sagrado feminino, né? A Vivian conhece um pouco do trabalho que eu tenho feito, os cursos, e também tenho participado de alguns grupos, né, de sagrado feminino, e ao mesmo tempo tem me ajudado muito, né, a ser essa mulher, né? Que eu falo engraçado, né? Quer dizer, a gente nunca escolhe uma profissão à toa, né? Porque a gente fala escolher ser nutricionista, né? E esse nutrir do nutricionista não é só comida que a gente vai falar que você para comer, né? Não que a gente vá com a pretensão que você tem que comer isso, comer aquilo. Na verdade, a gente tem o conhecimento científico de alimentos que vão ser contribuição para o seu corpo de acordo com a sua necessidade, se faz atividade física, se é criança, se é adulto, se é esportista, né? Acho que pensando muito nesse ponto de vista de contribuição, hoje eu tenho mais esse olhar. E ao mesmo tempo, eu falo, tá, mas a nutrição vai muito além da comida, né, gente? A gente fala da nutrição dos sentimentos, das emoções, a nutrição da mente, a nutrição da energia. E tudo que eu faço para mim gera uma nutrição, né? Até o que a Vivian trouxe para nós hoje, né? Ficar ali pegando um sol, né? Além da questão da vitamina D, mas eu falo, gente, eu estou nutrindo o meu corpo, eu estou nutrindo essa minha conexão com esse sutil dessa energia, né? Que nem uma mulher que
ficar lá tomando banho de lua, você também está se conectando com essa outra energia feminina, né, que é a lua, e se reconectando consigo mesma, porque o que a gente tem no nosso mundo físico, nesse mundo carnal, é só um reflexo do outro plano, né, que já devagando um pouquinho. E é isso, então assim, se faz sentido para vocês, gente, é um pouco disso que eu faço meu trabalho, né? Que a Vivian também faz um trabalho lindo. E vocês são super bem-vindos e bem-vindas a participar dessa jornada, de conhecer o nosso trabalho. E é sobre isso, né? É nutrir muito mais do que nutrir só dos alimentos, dos nutrientes. Aquela nutrição que vai nutrir a alma, a mente, né? E o coração, tá? E gratidão mais uma vez, Vivian, pela sua participação, por você estar aqui conosco, né? E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final para eles e para ela. Sim. Carol, assim, eu me sinto muito feliz, assim, e honrada, né, de estar contigo, né, o quanto a gente, né, super se conecta, né, e traz esse olhar sistêmico, né, para tudo que é, e cada vez mais fluindo, né, nessa leveza que verdadeiramente a gente é, né, e sendo contribuição para outra, né, e a gente sendo contribuição para as pessoas que chegam e vice-versa, né? E essas pessoas também são contribuições, né? Eu sempre trago isso, que eu não vejo, porque, né, sou, né, terapeuta, sou não, né? Estou terapeuta, coach, facilitadora, que estou acima, né? Na verdade, quando chegam as pessoas, a gente está ali na parceria, né? Eu só tenho ferramentas para ser contribuição a partir do que a pessoa está pedindo, ou por uma fala, ou pela energia, né? Ou pelo corpo dela, o que está trazendo ali, né? E sempre é contribuição, né? Pro meu processo. Então, agradecer a existência, né? De cada uma de nós. E se eu for trazer uma mensagem, assim, o que me vem seja, né? Inicie, eu sei que vai iniciar pelo estar, né? Esteja na gratidão, né? Pela sua existência. Como que eu faço isso? Eu estou grata pela minha presença aqui, né? Não só aqui na live, mas aqui no mundo, aqui nesse país, né? Aqui na minha casa, no meu apartamento, enfim, onde eu moro, aqui nesse meu trabalho, né? Eu agradeço, porque mesmo que a gente não entenda claramente agora, porque às vezes eu estou passando por um momento difícil, desafiador, na verdade, né? Uma oportunidade, né? Eu até falo, chamo de God. É uma grande oportunidade para desenvolver o quê? É um presente de Deus. Por mais assim, você fala, gente, como dar conta de uma morte, né? Ou de um ente querido, ou de uma doença, né? Como câncer, enfim, né? Mas assim, ser grato, porque sempre vai haver um grandioso aprendizado, né? Um grande presente no sentido para que eu me reconecte, né, a mim, e para que eu seja mais contribuição para os outros, né, o mundo, né. Então começa da gente, né. Então a mensagem é: deixa eu agradecer, e a partir, né, que eu fico nesse estado de gratidão, naturalmente depois ele vai passar por um ser a própria gratidão, Sim. né, de ser essa energia, né, vibrar nisso, né, de estar nessa frequência da gratidão, né. Inicie de algum lugar, né, só faz. E eu sei que tem muita gente aqui, né, que eu conheço, que está num processo lindíssimo na vida, né, se conhecendo cada vez mais e sendo a contribuição mais para si, para as outras pessoas, né. Então continue, né, assim, mais e mais. E trazendo clareza, quando a gente fala da vida, que é amor incondicional, né, é um movimento constante. E se eu não estou escolhendo esse movimento, né, constante de me conhecer mais, de pausar para me reenergizar, né, de ir para um sol, de falar algo que está me vindo fortemente, que eu preciso falar ali para quem quer que seja, a partir de uma leveza, né, a partir do amor, eu não estou sendo a contribuição. Eu não tô trazendo brilho, eu não estou trazendo luz, eu não estou trazendo vida. Eu estou indo para um caminho oposto do que verdadeiramente nós viemos para caminhar e para ser, né? Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai
vai tendo essas clarezas, né, de como verdadeiramente a vida é, que não é sobreviver, não é só sobre pagar contas, trabalhar pra caraca, né, e enfim, e ficar aborrecido, né, não é sobre Sim. isso a vida, né, a vida é algo grandioso e que a sobrevivência faz parte também, né, pagar a conta faz parte, ficar aborrecido faz parte, mas que isso vá se diminuindo mais e mais, para a gente estar verdadeiramente, né, na vida, na leveza, e sabendo que tudo é como é. Sim. Mesmo as coisas que a gente fala, nossa, isso é horrível, ai meu Deus, né? E a gente sempre. Nossa, estou falando várias mensagens, né? Mas é que tá me vindo. E a gente sempre dá conta. Nunca é de mais, nunca é de menos. Sempre é o que a gente vai dar conta. Sempre é o que puxa, eu vou dar conta disso aqui e vou transcender, vou aprender o que eu preciso aprender aqui. Sempre é, né? E, enfim, todos nós já passamos por N, muitos, né? Muitas questões, né? Assim, desafiadoras mesmo, né? Eu sei que todos nós, e a gente está aqui, né? Cada vez mais se conhecendo. A Vivi, A vida. beleza, Riz, tá fácil aqui, viu? Imagina. Super virginiano, eu adoro os virginianos também, uau, são super, né, organizados e faz acontecer. Sim. Precisa de alguém para planejar, chama um virginiano e é junto com um capricorniano, que aí, ó, sucesso. Sucesso, é isso aí. Ah, enfim, é tudo isso, né? E, de novo, né, a gente Uhum. tá super à disposição, a Carol e eu, a gente é facinho, né, Carol? Assim, tipo, meu, estamos aqui, né? E, enfim, fiquem super à vontade de colocar perguntas, de mandar mensagens, enfim, o que vier, tá? Uhum. Eu vou deixar, gente, a live, mais uma vez, só relembrando, eu vou deixar a live disponível aqui no Instagram, depois eu vou estar subindo lá no YouTube. E aí, claro, né, gente, na marcação da live eu vou deixar o Instagram da Vivi, para vocês também estarem seguindo. Se quiserem também fazer uma pergunta para ela, manda lá no direct da Vivi. Tudo bem, Vivi? Claro, super, super à E disposição. aí, claro, se vocês. Sim. E aí, se vocês quiserem fazer outras perguntas, podem mandar no direct ou também fazer um comentário, né, na postagem sobre a live, tá? Aqui a gente fica à disposição, porque quem puder assistir depois e aparecer alguma dúvida, alguma pergunta, a gente fica à disposição, tá? E aí, depois eu só vou pedir para você, Vivi, você me manda a foto da cartinha, né, e da mensagem, que aí eu também vou postar para deixar para as meninas aí, né? A gente deixa como uma mensagem para elas de reflexão, né, que foi super contribuição. Super, super. E a meditação também, porque tem a meditação Ah, e uhum, a gente, né, enfim, coloca lá, escreve e tal, a gente deixa na legenda, que é legal, de repente, né, gravar. A gente pode, qualquer coisa, tira foto de tudo, né, sim. deixa e depois, né, deixa também. Na legenda acho que não dá para copiar, né? Ah, não, acho que não vai dar. Você pode tirar foto, porque quando a gente às vezes tem o livrinho de orientação. Ah, obrigada, Vivian, por me seguir. Gratidão. Acho que no livro que você tem das cartas vem, né? Dá para tirar uma fotinho. Se você achar que fica legal, tirar foto, você fica à vontade. Acho que foi a Viva Fabi que pediu sobre deixar também um material a respeito do que é o sagrado feminino. Aí qualquer coisa depois a gente vê, né? Se for o caso, a gente monta um post, né, rapidinho para vocês terem, porque no fundo, gente, é informação de contribuição, porque conforme você volta a olhar para os seus ciclos, né, o período lá do pré-menstrual, né, o menstrual, a parte da ovulação e depois o final, você estar olhando também para si mesma, né, e você vai percebendo a mudança que o seu corpo vai ter, né, e tá tudo certo, né. Então tá bom, gente. Eu queria agradecer a todas e a todos, tá, gente? Muito obrigada pela contribuição de estarem conosco. Muito feliz por estar com vocês aí nessa jornada. Vivian também está aqui junto, né? Porque dentre nessas nossas andanças e atividades, eu falei, poxa, uma live vai dar super certo, né? E deu muito certo. Foi muito gostoso estar aqui com você. Sim. Super, super certo, Carol. Gratidão, 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 gratidão. Até a próxima. Até a próxima. E então,
Tudo de bom para todas vocês, que vocês possam nessa semana estarem se reconectando aí com essa mulher, revendo, né? Reconhecendo a mulher que vocês são, que já está aí com vocês, se nutrindo, né? Dando uma olhada também como é que anda a alimentação, né? Às vezes a gente está muito naquela do ultraprocessado, do pronto, a gente esquece até, sabe, de viver aquela alquimia, né? Que a Vivian falou do começo, da mulher que pegava, recebia a caça do marido, né? E começava a fazer a alquimia da comida. Então, assim, gente, às vezes é legal, né? Eu sei que a gente tem uma vida um pouquinho mais corrida, né? Eu sei que cozinhar nem sempre é algo assim, algumas gostam, outras não gostam, mas procura também voltar a ter esse momentinho, né? De fazer uma comida gostosa para você e para a família, só para você, né? Revive isso, porque isso também é ser mulher, né? É mexer nessa alquimia, né? Do alimento, né? Do processar o alimento, né? Quando você está comendo também, ficar mais presente, né? Degustando esse alimento que você está ingerindo, está nutrindo esse corpo físico, mas também que traz lembranças. É isso, gente. Gratidão a todas. Até a próxima. A gente também vai ter logo, logo uma outra live, mas aí vai ser um outro trabalho aí que eu vou fazer. E boa semana para todos e todas vocês. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo grande.